Bom dia, turma do 9º ano! Tudo beleza? Então, se liga na língua portuguesa. Eu sou o professor Eugênio. Não sou nenhum gênio, mas posso esclarecer as suas dúvidas. Eu sei, muito obrigado. Seja bem-vindo à aula de língua portuguesa. Esta é a aula número 2 da apostila de setembro. Nessa aula continuaremos falando do gênero jornalístico entrevista. E para vocês aí que estão com a apostila em mãos, será a página 3 da apostila do mês de setembro. Nós leremos a entrevista do Mário Sérgio Cortella, em entrevista aí à BBC Brasil, cedida a Ingrid Fagundes. Prontos para a aula de hoje? Então é isso aí, vamos à entrevista, ok? Bom, de posse aí com a apostila de vocês, eu estarei lendo a entrevista e esclarecendo alguns aspectos dessa entrevista que Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo brasileiro de renome na atualidade, cedeu aí a BBC Brasil, lá em São Paulo, para a Ingrid Fagundes, que foi a entrevistadora, no dia 25 de agosto de 2016. Essa entrevista foi publicada no jornal da BBC, lá em São Paulo. Bom, eu vou começar pelo começo, é claro, pelo título. Acompanhem aí a leitura, tentarei ser o mais dinâmico possível para que a aula não dure tanto assim, ok? Bem formada, nova geração chega mal educada às empresas, diz filósofo. Esse é o título aí da entrevista realizada por Ingrid Fagundes, da BBC Brasil, em São Paulo, no dia 25 de agosto de 2016. Na introdução de seu novo livro, o filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella coloca em poucas palavras o questionamento central da obra Por que fazemos o que fazemos? Lançado em julho, ela trata de sua busca por um propósito no trabalho, uma das maiores aflições contemporâneas. Em entrevista à BBC Brasil, Cortella, também doutor em educação e professor, fala como um mundo de múltiplas possibilidades levou as pessoas a negarem ser apenas uma peça na engrenagem. O filósofo explica como a combinação de um cenário imediatista, anos de bonança e pais protetores fez com que a busca por propósito dos jovens seja muitas vezes incompatível com a realidade. Vamos ao início aí da entrevista. Tem aí os principais trechos dessa entrevista na sua apostila, página 3 e 4. BBC Brasil. O que desencadeou a volta da busca pelo propósito? A primeira coisa que desencadeou foi um tsunami tecnológico que nos colocou tantas variáveis de convivência que a gente fica atordoado. A lógica para a minha geração foi mais fácil. Qual era a lógica? Crescer, estudar. Era escola e, dependendo da tua condição, faculdade. Não era comunicação em artes do corpo, era direito, engenharia. Tinha uma restrição. Essa overdose de variáveis gerou dificuldade de fazer escolhas. Isso produz angústia em relação a esse polo do propósito. Por que faço o que estou fazendo? Faço porque me mandam
ou porque desejo fazer? Tem uma série de questões que não existiam num mundo menos complexo. Não foi à toa que a filosofia veio com força nos últimos 20 anos. Ela voltou porque grandes questões do tipo para onde vou, quem sou, vieram à tona. Podemos dizer que nesse contexto vai ser cada vez menor o número de pessoas que não têm esses questionamentos? Cada vez menor será o número de pessoas que não se incomoda com isso. O próprio mundo digital traz o tempo todo nas redes sociais a pergunta: por que faço o que faço? Por que tomo essa posição? E aquilo que os blogs e os youtubers estão fazendo é uma provocação. Seja inteiro, autêntico. É a expressão seja você mesmo. Evite a vida de gado. No seu livro, você fala da importância do reconhecimento no trabalho. Qual é ela? O sentir-se reconhecido é sentir-se gostado. Esse reconhecimento é decisivo. A gente não pode imaginar que pessoas se satisfaçam com a ideia de um sucesso avaliado pela conquista material. O reconhecimento faz com que você perca o anonimato em meio à vida em multidão. No fundo, cada um de nós não deseja ser exclusivo, único, mas não quer ser apenas um. Eu sou um que importa. Eu sou assim porque é importante fazer o que faço. Pelo que vemos nas redes sociais, os jovens estão trazendo essa discussão de forma mais intensa? Você percebeu isso? Há algum tempo tenho tido leitores cada vez mais jovens. Como me tornei meio pop, é comum estar andando num shopping e um grupo de adolescentes pedir para tirar fotos. Uma parcela dessa nova geração tem uma perturbação muito forte em relação a não seguir uma rota. E não é uma recuperação do movimento hippie, que era a recusa à massificação e à destruição ao mundo industrial. Hoje, a busca é por uma vida que não seja banal, em que eu faça sentido. É o que muitos falam de deixar a minha marca na trajetória. Isso é pré-renascentista, aquela ideia do herói, de você deixar a sua marca, que antes, na Idade Média, era pelo combate. O destaque agora é fazer bem a si e aos outros. Não é uma lógica franciscana, o vamos sofrer sem reclamar. É o contrário, não sofrer se não for necessário. Uma das coisas que coloco no livro é que não há possibilidade de se conseguir algumas coisas sem esforço. Mas uma das frases que mais ouço dos jovens é que para mim, e que para mim é muito estranha, é: quero fazer o que eu gosto. Esse é um pensamento comum entre os jovens quando se fala em carreira? Muito comum, mas está equivocado. Para fazer o que se gosta, é necessário fazer várias coisas das quais não se gosta. Faz parte do processo. Eu adoro dar aulas, sou professor há 42 anos, mas detesto corrigir provas. Não posso terceirizar a correção, porque a prova me mostra como estou ensinando. Não é nem a retomada do no pain, no gain, sem dor não há ganho, mas é a lógica de que não dá para ter essa visão hedonista, idílica, de puro prazer. Isso é ilusório e gera sofrimento. O sofrimento seria o choque da visão idílica com o que o mundo oferece? A perturbação vem de um sonho que se distancia no cotidiano. No dia a dia, a pessoa se coloca como alguém que vai ter um grande legado, mas fica imaginando o legado como algo imediato. Vejo na convivência que essa geração tem uma visão mais imediatista. Vou mochilar e daí chego, me hospedo, consigo
e uma parte disso é possível pelo modo que a tecnologia favorece, mas não se sustenta por muito tempo. Quando alguns colocam para si um objetivo que está muito abstrato, sofrem muito. Eu faço uma distinção sempre entre sonho e delírio. O sonho é um desejo factível, o delírio é um desejo que não tem factibilidade. Uma parte das pessoas delira, muitos deliram nas suas aspirações. Uma parte das pessoas delira. Ela delira imaginando que pode ser sem construir os passos a passo para que isso seja possível. Porque no campo do empreendedorismo existe um nível de fracasso muito forte, porque se colocou mais o delírio do que a ideia de um sonho. O sonho é aquilo que você constrói como um lugar onde quer chegar e que exige etapas para chegar até lá. Ferramentas, condições estruturais, já o delírio enfeitiça. Qual é o papel dos pais para que a busca pelo propósito dos jovens seja mais realista? Alguns pais e mães usam uma expressão que é: quero poupar meus filhos daquilo que eu passei. Sempre fico pensando, mas o que você passou? Você teve que lavar louça? Ou está falando de cortar lenha? Você está poupando ou está enfraquecendo? Há uma diferença. Quando você poupa alguém, é de algo que não é necessário que ele faça. Tem coisas que não são obrigatórias, mas são necessárias. Parte das crianças de hoje considera a tarefa escolar uma ofensa, porque é um trabalho a ser feito. Ela se sente agredida que você passe uma tarefa. Parte das famílias quer pouparem e, em vez disso, de poupar, enfraquece. Estamos formando uma geração um pouco mais fraca, que pega menos no serviço. Não estou usando a rabugice dos idosos, porque no meu tempo. Não é isso. É o meu temor de uma geração que, ao ser colocada nessa condição, está sendo fragilizada. Sempre lemos e ouvimos relatos de conflitos entre chefes e subordinados, alunos e professores. Como se explicam esses choques? Criou-se um fosso pela seguinte: crianças e jovens são criados por adultos, que são seus pais, e mantêm com eles uma relação estranha de subordinação. A geração anterior sempre teve que cuidar da geração subsequente, e essa vivia sob as suas ordens. A atual geração de pais e mães que têm filhos na faixa dos 12, 10 anos de idade é extremamente subordinada. Como há por parte dos pais uma ausência grande de convivência, no tempo de convivência eles querem agradar. É a inversão da lógica. Eu queria ir bem na escola para os meus pais gostarem. Não era só uma obrigação. Essa lógica faz com que, quando o jovem vai conviver com um adulto que sobre ele terá uma tarefa de subordinação, na escola ou no trabalho, haja um choque. Parte da nova geração chega nas empresas mal educada. Ela não chega mal escolarizada, chega mal educada. Não tem noção de hierarquia, de metas e prazos, e acha que você é o pai dela. Obviamente que ela também chega com uma condição magnífica, que é a percepção digital com uma condição magnífica e um preparo maior em relação à tecnologia. Fonte BBC News. É isso aí, galera. Essa foi a entrevista de Mário Sérgio Cortella. No próximo podcast eu estarei aí comentando a entrevista para vocês. Até mais!